Estamos aqui hoje para mais uma entrevista do Café com Nietzsche, aqui com o professor Alexandre Cabral, professor, em vias de ser professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, faz investigações em genealogia e decolonialidade, também é professor do Pedro II, né, em filosofia, e hoje a gente vai ter um papo sobre, eu estava aguardando muito, sobre espiritualidade nietzschiana. Então, professor, gostaria que o senhor fizesse aí primeiro um apanhado geral sobre essa linha de investigação, né, que seria os estudos em espiritualidade, como esse trabalho tem se desenvolvido e de que forma o Nietzsche se insere nesse âmbito de pesquisa. Rafa, obrigado pela sua presença aqui em casa. Já está no meio do verão do Rio de Janeiro, então quero justificar a minha roupa, né, rapaz? Porque ficar um cara vindo da Europa, um cara sério, usa Tô calça. sofrendo com calor, tá? Eu não consigo nem me mexer aqui que eu já tô suando. Então, você e sua companheira, que é minha grande amiga, Laizinha, muito bom receber vocês aqui. É uma casa muito plural, dá pra ver pelas imagens aqui, né? Tem tanto Ganesha do Oriente, Buda Shakyamuni, tem Yansan ali, Nossa Senhora, aqui atrás tem São Francisco de Assis, Jesus de Nazaré e Nietzsche. E Fernando Pessoa, mais Fernando sincrético Pessoa, possível, né? tá ali, Mais ó. sincrético possível. Verdade, em cima do Buda. Exato. Não sei se ele tá acima porque é superior ou porque você pegou uma alavanca ali. Mas olha, a minha investigação sobre o Nietzsche e a relação com a espiritualidade foi porque eu comecei a estudar, eu venho tanto da filosofia quanto da teologia e hoje tenho um pé nas ciências da religião. Então eu comecei a perceber que é possível ler Nietzsche a partir de perguntas que nascem desse conceito de espiritualidade, que é um conceito de matriz cristã, diga-se de passagem. Apesar dele ter sido deslocado para estudos que se desvincularam da noção de religiosidade, a noção de espiritualidade surge na modernidade católica cristã europeia. A ideia da vida do espírito, como alimentar a vida do espírito. Uma categoria que, por mais que tenha sido um pouco utilizada na Grécia estoica e na Roma estoica, a categoria do espírito, ela é uma categoria de força histórica cristã. Então, essa categoria ela vai ganhar uma multiplicidade de significados a partir do século XVII. E ela consegue ganhar um contorno na filosofia, depois de Kierkegaard, Nietzsche e Hegel, e lega ao século XX uma possibilidade hermenêutica, por um lado, extremamente estranha, mas por outro, extremamente inovadora. Ao invés de a gente perguntar somente o que as coisas são, o que os seres humanos são, essa pergunta de cunho grego, titó, que é algo, que é essa pergunta que nos faz buscar a essência de algo, a natureza de algo, e, portanto, que nos faz promover conceitos que têm uma pretensão de universalidade, é possível submeter a pergunta o que pelas perguntas quem e como. A pergunta não desaparece, mas a pergunta vai ganhar outros contornos. E aí a gente entra no âmbito daquilo que, de Aristóteles, a gente chama de qualidade. Portanto, o modo como nós desempenhamos que faz nós sermos quem nós somos. Então, o que somos depende do modo como desempenhamos e esse modo que nos faz ser quem nós somos. Esse quem, como e o que, olha só, essa tríade de perguntas, essa tríade está inserida na minha compreensão, em dois vetores. Um, a noção de mundo, que é uma noção que vai ser trabalhada por muita gente, desde a fenomenologia heideggeriana, outras fenomenologias como Sartre, Simone de Beauvoir, sobretudo Hannah Arendt, então, e outros autores e autoras que vão se afinar com esse conceito, né? Merleau-Ponty, o que significa mundanidade, mas cuja ênfase ainda é antropológica, muito antropológica e, portanto, ético-política. Mas, por outro lado, há o vetor da Terra. A Terra é inesgotável se comparada com a noção de mundo, na minha compreensão. A espiritualidade, ela está pensando o quem, o como e o que aliado a esses vetores, terra e mundo. E nesse sentido, a gente está perguntando pelo exercício qualitativo dos nossos modos de ser na Terra e no mundo. Portanto, pensando a nossa condição num eixo relacional, aberta à heterogeneidade, permeável à heterogeneidade. Uma singularidade que só pode ser dita por meio do, para usar uma linguagem mais deleuziana, do atravessamento dessa pluralidade.
E nesse sentido, nós somos filhos e filhas da Terra, filhos e filhos do mundo, mas também somos protagonistas da Terra, junto com outros seres, assim como somos protagonistas do mundo. A noção de espiritualidade, ela vai ser legada, ainda que ela não se submeta à noção de religiosidade. É óbvio que a experiência de religiosidade de matriz semita, judaico-cristã, ela é que nos lega certas bases para a gente se apropriar da noção de espiritualidade. Mas essa noção ela é imprescindível, me parece hoje, porque hoje a gente está num âmbito de muitas crises. Crise da maneira tradicional de pensamento, que a gente nomeou de metafísica, mas também crise dos modelos eurocentrados, os modelos do norte de pensamento e dos modos de ser. Haja vista que os efeitos colaterais desses modos de ser, eles são nefastos, como a lógica colonial, como a destruição da terra, como a banalização e destruição das culturas do sul. Então, quando a gente entra para essa multiplicidade de crises, ainda que a gente não tenha muitas respostas, a gente tem um desafio. Como cultivar modos de ser em que a vida na Terra, novos mundos criados entre humanos, sejam possíveis, não só para uma parte da Terra, mas para os seres da Terra festejarem juntos esse caminho. Me parece que a espiritualidade ela vai por esse viés. E Nietzsche é um dos grandes autores para a gente pensar uma espiritualidade ligada a essas contemporaneidades, pelo fato dele ter sido o autor que desmobilizou a pergunta o que como pergunta central. De certa maneira, a gente podia dizer que desde 1873, com o escrito póstumo sobre a verdade e a mentira em sentido extramoral, onde está dizendo para a gente que tem mais sentido a pergunta ligada a pronomes demonstrativos, aquele, aquela, esse, essa, do que os substantivos. E quando a gente faz esse deslocamento dos substantivos para os pronomes demonstrativos, a gente entra na dimensão do verbo. Antes do amor está o verbo amar, mas não qualquer amar, este modo de amar. Então, o Nietzsche é alguém que conseguiu pensar para além da hegemonia da pergunta que é. E ele nos abriu o espaço para pensar possibilidades, vou chamar nesse clichê mesmo, afirmativas de vida, qualitativamente afirmativas de vida no mundo e na Terra. Porque ele desloca o eixo do ser humano como ponto fixo. Ele tem toda uma filosofia da natureza, onde o ser humano é só mais um, e mesmo assim não há a humanidade. Existem certas humanidades, e ele ainda assim quer superar uma certa humanidade hegemônica. A ideia de para além da humanidade, para além do humano dele, está exatamente aí. E me parece que quando ele coloca esses novos eixos, ele está abrindo espaço para a gente se apropriar dele a partir de demandas disso que eu estou considerando como espiritualidade. A pergunta quem, como, aliada à pergunta o quê. Tomando por base, né, essa colocação, né, de que a espiritualidade que vem a emergir a partir do Nietzsche, que o senhor vai detalhar, gira em torno de uma espiritualidade afirmadora, vida, é importante então pautar o fato, né, muito reconhecido de que o Nietzsche tem uma postura muito ambígua com relação à vida. Por ora, ele identifica a vida à vontade de poder. Em outro momento, como no Crepúsculo dos Ídolos, ele diz que nós não podemos apreciar o valor da vida tendo em vista um Schopenhauer que busca desvalorizar, na opinião do Nietzsche, né, a nossa condição existencial. Né? Lembrando aqui que Schopenhauer, como nós já vimos em outros vídeos, é quem pauta o problema do significado, que vai ser determinante, vai ecoar na filosofia do Nietzsche. Então, eu gostaria de saber em quais obras o Nietzsche articula essa espiritualidade afirmadora e o que seria essa espiritualidade afirmadora num âmbito, vamos dizer assim, das obras nietzschianas, onde esse conceito de vida não é tão bem demonstrado. Pô, Rafa, sua pergunta é quase duas teses de doutorado aqui. Puta merda. Mas eu diria o seguinte: eu me lembrei na sua pergunta, no início da sua pergunta, de uma história chinesa taoísta, que está no livro As Vias de Chuang Tzu, que é o segundo maior nome das tradições taoístas, né, depois do Lao Tse. É uma história muito conhecida. Diz que Chuang Tzu estava do lado de um amigo conversando à beira de um rio chamado Rio Hao. O amigo chama-se Rio Tzu. O Rio Tzu está conversando, o Chuang Tzu olha para o lado e vê um peixe pulando e diz assim: olha, Rio Tzu, como é que o peixe está alegre. E aí, o Rio Tzu olha para ele e fala assim:
Olha, desde o momento que você não é peixe, como é que você sabe que ele está alegre? E aí o Chuang Tzu, que era um mestre, fala para ele assim, ué, mas desde o momento que você não é eu, como é que você sabe que eu não sei que o peixe está alegre? E ele retruca. Ué, e desde o momento que você não é eu, como é que você sabe que eu não sei que você não sabe que o peixe está alegre? Ele falou, opa, vamos parar. Senão a gente não para nunca. Primeira coisa, a sua pergunta diz, desde o momento que você não é peixe, como você sabe que ele está alegre? Então você sabe que eu sei que ele está alegre. Eu sei que ele está alegre porque eu e ele caminhamos ao longo do mesmo rio. Então, ou seja, os dois estão no mesmo elemento. Não são o mesmo ser, porém eles estão caminhando ao longo do rio. Vida para Nietzsche, para usar essa imagem, ela é um elemento, ela não é um objeto. A gente a exerce, portanto ela não é uma coisa. Mais importante que o substantivo vida seriam os viveres, no plural. Quando Nietzsche fala da vontade de poder, ele não está falando de uma essência, uma identidade, ele está falando de uma dinâmica performática, que de uma maneira muito básica ela conseguiria integrar. Muito básica, porque são muitos elementos nos textos do Nietzsche, mas multiplicidade de elementos relacionais, que ele vai chamar de forças, pulsões, afetos, instintos, às vezes ele fala a palavra instinto, instinct em alemão. Então, é uma multiplicidade de elementos relacionais. Mas o problema dele é que a vida ela não pode ser somente múltipla, porque ela pode ser fragmentada. Então, a vitalidade do viver não está somente no fato de ser múltipla, porque tem que ser múltipla, mas tem que ser integrada. Para ser integrada, tem que formar uma unidade, mas uma unidade que não forme homogeneidade. Então, é uma unidade em conflito, no conflito e articuladora do conflito. Então, tem a possibilidade, não só, e a tarefa de produzir singularidade. Ele chama isso, no Zaratustra, de si próprio, Selbst, que é si próprio mesmo, é singularização. Muitas aspas, é uma identidade performática, uma identidade que se conquista na performance, na atuação, na dinâmica. Mas ao mesmo lado, mas por outro lado, não tem fundamento fixo essas relações. E, portanto, esse corpo que se forma, essa unidade, ela é temporal, ela é finita. Ela, portanto, ela é de uma duração relativa, como ele diz no texto Fragmento Post, 1887. Se não tem, então, uma base fixa, a questão é, não há uma natureza fixa. Se não há uma natureza fixa, o devir nos corrói por todos os lados. Mas aí vem a questão, que a gente sempre fala, Werden alemão, devir. E quem estuda Nietzsche, geralmente no Brasil, transforma o devir em festa. Temos que afirmar o devir. Pô, mas Hannah Arendt mostrou que o sistema totalitário, nazista e stalinista, eles eram puro devir. Ou seja, também o devir é um verbo, não é um substantivo. A pergunta é, quais devires estão em jogo para que a vida consiga afirmar-se plural, porém singularizada? Afirmar-se em trânsito, portanto, em impermanência, porém sem que isso signifique simples dissolução, aniquilação ou que ganhe configurações como as configurações totalitárias, porque segundo a Hannah Arendt, a ideologia totalitária, ela transforma tudo, todos e todas em meio, que é volatilizado continuamente, em nome de um futuro que nunca chega. Então, é devir, devir e devir. É claro que o Nietzsche não está falando de qualquer devir, ele está falando de um certo tornar-se, também qualificado. Então, a vontade de poder diz respeito a uma dinâmica. Cada existência, que é sempre relacional, exerce a vontade de poder, ou de potência na tradução francesa, eu gosto mais da tradução literal, de um certo modo. Mas faz parte, então, do fato de sermos em devir a finitude, mortalidade, os adeuses da existência. Daí uma frase bonita do Nietzsche, no Et Homo, pouco comentada, é preciso morrer diversas vezes para alguém tornar-se imortal. Ou seja, a mortalidade nos corrói de ponta a ponta. Ou, no texto dele, da morte livre, no Zaratustra, ainda soa estranha a doutrina que diz morre no tempo certo. Morrer é tarefa, é verbo. Portanto, afirmar a existencialidade da existência, a vitalidade da vida, é afirmar os contornos plurais, dinâmicos e inventivos da finitude, inclusive os adeuses em vida e da vida. Então, a sua pergunta é muito importante. Primeiro,
O Nietzsche não tem a vida como foco, como está lá no Crepúsculo dos Ídolos, porque a gente não valora a vida, é através da vida que a gente valora. Exato. Porque a vida é elemento, mas é elemento enquanto verbo, viveres. É assim, é como o rio Hao lá da passagem taoísta. A segunda coisa é como exercer esse elemento no qual nós somos quem nós somos. É, não é só pensar, é ao mesmo tempo administrar, verbo horroroso, mas vai lá, administrar qualitativamente o exercício dos viveres na dinâmica plural, singularizável, finita, em devir. Essa é a segunda coisa. E, portanto, se você me perguntou, a espiritualidade nietzschiana, se a gente levar em conta que o que está em jogo no fundo da espiritualidade é você pensar pela qualificação da vitalidade dos nossos viveres relacionais, singularizados, em devir, atravessados por finitude e, portanto, por mortalidade. Eu diria que existem muitas espiritualidades nietzschianas, não somente uma. A do nascimento da tragédia, sem um ensaio de autocrítica, por exemplo, é maravilhoso, porque você pensa que o cerne da vida é marcado pela dor da singularização, mas, ao mesmo tempo, a dor da dissolução da singularização. E que a tarefa da existência da espiritualidade é você imitar, no sentido da mimesis grega, não copiar, portanto, imitar o que a tragédia ática fez com a vida enquanto jogo de Apolo e Dionísio. O que a tragédia fez? Ela transfigurou apolíneamente o eterno padecente onde Dionísio aparece. E conseguiu experimentar na superfície dos fenômenos e, portanto, das formas, o excesso de vida dionisíaco. Em outras palavras, há uma espiritualidade de transfiguração do sofrimento que atravessa o existir finito em beleza. E isso não é estetização. Então, existe uma espiritualidade da produção de beleza. O Nietzsche nos abre isso. Mas se você pensar em outros momentos, quando Nietzsche está pensando a dor em outros lugares da vida, mais do que dor, o sofrimento. Né? É diferente um pouquinho em algumas compreensões. A gente está pensando também de maneira estetizante, mas a gente está pensando a experiência de plenitude no tempo. Por exemplo, numa das vozes do Eterno Retorno, no Zaratustra, ele pensa um instante como lugar da eternidade, da visão e do enigma. Então, experimentar o eterno no instante, algo que a mística medieval em algum ponto assinalou, a mística renana com o mestre Eckhart, que o Nietzsche conhecia, também assinalou a possibilidade de que um instante não seja lugar de fugacidade, mas que ele consiga integrar passado e presente e futuro, e, portanto, a passagem da vida não é corrosão, mas é reinvenção. Isso um certo Nietzsche também nos apresenta. Mas também quando Nietzsche pensa a amizade, uma relação de promoção de liberdade, das vontades de poder, dos corpos envolvidos, onde não existe indiferença, mas também não existe invasão. Existe participação, mas ao mesmo tempo não existe anulação da alteridade. Também isso é índice de espiritualidade. Quando Nietzsche pensa a grande política, contra a pequena política ligada a uma racionalidade estatal de controle dos corpos, mas como uma política que vem celebrar a finitude coletiva. Isso é de uma espiritualidade profunda. Quando Nietzsche pensa a obra que ele considera a obra máxima dele, o Zaratustra, de maneira imagética, poética, e faz do pensamento imagético e da poesia lugar da filosofia, ele está falando que a nossa corporeidade é lugar de produção de pensamento e de potencialização da vida e do pensamento. Isso é espiritualidade. Então, eu diria, são muitas espiritualidades que têm a ver com o cuidado dos viveres como índices de qualificação afirmativa do nosso percurso no mundo e na Terra. Bom, professor, mas acho que uma das questões que precisam ser esclarecidas para quem nos assiste é porque nós estamos falando que o Nietzsche adota, incorpora na sua filosofia algum tipo de espiritualidade. Para que não haja confusão, né, entre as pessoas que nos assistem, acho que seria importante fazer essa distinção entre espiritualidade e religiosidade, ou pelo menos aquela vinculada
a que ele critica, né, que seria a moral platônica cristã. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre. Olha, Rafa, essa questão eu diria que é uma das questões mais desafiadoras. Pelo seguinte, vou dar uma visão muito caricata no primeiro momento. E é importante só para a gente saber lidar terminologicamente e tal. E depois vou problematizar essa distinção. A visão caricata diz o seguinte: ela vem, por exemplo, de um texto clássico do Leonardo Boff, né, que é um cara aqui do Brasil, América Latina, que diz que a espiritualidade é uma matriz, a religiosidade é uma resposta. Então, uma das possibilidades de responder ao exercício da espiritualidade é com a experiência religiosa. Então, a experiência religiosa, ela se institucionaliza, ela se codifica em livros, ou em ritos, ou em regras. De alguma maneira, ela se codifica e ela tende a ganhar uma estratificação e uma normatividade. Então, a religiosidade ela vai ser repetida, sobretudo nos gestos rituais e nos valores codificados que são moralmente impostos a um certo grupo, e ao mesmo tempo com certas práticas, como, por exemplo, práticas de oração, práticas de meditação e tal. Então, ela está num campo de uma institucionalização. A matriz seria, nessa perspectiva, a matriz seria uma resposta ao mistério do viver. Vamos chamar de mistério, uma palavra grega que vai para o latim, sacramentum, e que atravessa a noção de mística, assim como muitas espiritualidades. Vamos chamar, então, viver como mistério. Então, eu diria o seguinte, usando um pouco do Camus, a gente tem que dar resposta não somente às nossas experiências transitivas. Estou com fome, como algo. Quero isso, quero aquilo. Penso A, B, C, são tudo transitivo. A experiência do viver, ela tem intransitividade. Os estoicos, os epicuristas tinham visto isso. Ou seja, a gente responde com o viver não somente às coisas da vida, mas ao próprio viver. E esse viver atravessa as experiências da vida, mas não se esgota com elas. A espiritualidade ela está muito mais ligada à relação entre intransitividade e transitividade. A vida exige, viver exige que a gente responda pela intransitividade e pela transitividade. A religiosidade, ela nasce como uma resposta possível a isso. Então, a espiritualidade ela pode ganhar formas codificadas e ela pode se estratificar nessa normatização de cunho religioso. Então, essa seria uma resposta legal que eu diria que é importante para a gente. Mas o outro lado é o seguinte, é que o conceito de religião é um conceito muito ocidental, que não abarca uma multiplicidade de experiências não ocidentais de vida. Portanto, de espiritualidades não ocidentais. Por exemplo, o que a gente chama de budismo é uma invenção ocidental. O que existe é o caminho do Dharma, é o Dharma, é você exercitar o Dharma. É assim que, no que a gente chama de Extremo Oriente, as pessoas chamavam aquilo que a gente chama de budismo, e a gente empacotou mais de 100 tradições do Dharma num pacote só. Assim como o que a gente chama de hinduísmo. Na Índia não existe hinduísmo, mas os ingleses inventaram o hinduísmo. Assim como o que a gente chama de taoísmo, assim como as religiões ameríndias, assim como as religiões da África Negra. Isso é uma linguagem muito nossa. Esse código é muito nosso. Não só pela sua raiz latina, mas pelos múltiplos significados que tem isso. Por exemplo, São Tomás de Aquino disse na Suma Teológica que religião tem a ver com 3 verbos: reler, reeleger, olha só, e religar. Então, reler, ele estava pensando no livro. Porra, as tradições do candomblé no Brasil não tem livro, entende? A maior parte das tradições da Umbanda não tem livro. Às vezes, algumas usam Kardec como uma espécie de fonte codificada de pensamento. A maior parte não tem. Como é que você pensa a noção de religiosidade em tradições onde a noção de leitura e de livro não faz sentido, a não ser metaforicamente ou analogamente? Então, o que eu diria é o seguinte, vamos tratar de uma maneira um pouquinho diferente. A religiosidade ela tem a ver com o exercício da nossa vida por meio de certas codificações institucionais ligadas a certas compreensões do sagrado, de divindades, de práticas de acesso ou de rejeição desse acesso, com certas figuras consideradas numa cultura divinas, sagradas e, portanto, normativas. A espiritualidade ela pode se dar nisso, e muitas vezes se dá. Até porque, como eu falei anteriormente, espiritualidade é um conceito que nasce numa matriz de religiosidade cristã, europeia e católica. Então a gente tem que respeitar essa origem. Agora, ela não é refém disso.
Então, para pensar de uma outra questão a partir da sua pergunta, a pergunta seria: qual a relação entre religiosidade e espiritualidade que não faz da espiritualidade refém das religiosidades? Sim. Então, eu diria, para completar, é que é possível pensar a religiosidade como meio, a espiritualidade como fim. E nesse sentido, ainda que eu me encante por símbolos de uma certa religiosidade e vou aderir a um certo complexo simbólico, o importante na espiritualidade é que o exercício dela traz consigo o seu próprio fim. Então, a religiosidade é somente meio, ela é resposta por um lado e ela é meio para exercícios da espiritualidade de outro. Isso se a gente pensar uma relação afirmativa entre ambos. Outras relações, por exemplo, no Zen budismo é comum, quando alguém vai se iluminar, experimentar o Satori, a codificação, as regras anteriores, naquele momento, elas são suspensas, e quando essa pessoa volta a executar a regularidade daqueles comportamentos, já entra num lugar de meio e não de fim. Então, o que eu quero te dizer é que a religiosidade em relação à espiritualidade, ela pode ser suspensa. A espiritualidade, ela como um exercício de qualificação vital, intransitivo, ao mesmo tempo transitivo, que pensa qualitativamente os modos de ser no mundo e na Terra, com os outros, sejam humanos, não humanos, e na relação consigo, em meio a tudo isso traz consigo um fim em si mesmo. Perfeito. Mas a gente pode aqui emendar já a questão em torno de como o Nietzsche enxergaria essa divisão, porque para mim é muito claro, certamente existe uma gama de estudos que tratam da espiritualidade em Nietzsche, e que o Nietzsche conceba, por exemplo, a prática filosófica, a senda de um Zaratustra como uma senda espiritual para se tornar, né, nessa senda de um vir a ser, de vir a ser o mestre do eterno retorno, né, de pregar, né, pregar no bom sentido a religião da terra, ou uma forma de espiritualidade imanente, né? O Nietzsche meio que assinala que existe uma qualidade de espiritualidade que ele quer cultivar. Sim. Ou seja, então esse fim, o Nietzsche entende que esse fim ele não é único. Ou seja, não é como se qualquer religião, por exemplo, a religião cristã, levasse para esse mesmo fim espiritual que um Zaratustra busca. Né? Então, no fundo, existem caminhos de espiritualidades. Né? E no final, o Zaratustra acaba evocando, né, quando eu falo aqui religião da terra é bem entre aspas, porque, no fundo, ele chega a falar para os seus discípulos, né, contra aqueles advertindo os discípulos contra aqueles que eventualmente façam orações e rezem. Ele diz assim, ó, você não precisa mais disso. Talvez outra forma de vida precise, mas você não precisa mais nem deste vocabulário. A pergunta que eu faria, então, já para emendar, né, nessa questão da forma como Nietzsche lidaria com a religiosidade, é se no interior da espiritualidade nietzschiana algum tipo de religiosidade que não a cristã poderia se colocar, porque nem a cristã ele rechaça pelo menos aquela forma de cristianismo europeu, né, que vem nesse legado platônico cristão. Se o Nietzsche vislumbraria a possibilidade de algum tipo de religiosidade, ou isso só pode ser construído se a gente suspender o Nietzsche por um momento e buscar ler para além dele. Cara, Rafa, sua pergunta é maravilhosa, cara. E eu vou dizer assim, da sua pergunta, várias observações. Nietzsche, por vezes, diz que o cristianismo só foi conhecido por Jesus, Sim. né, nos fragmentos póstumos, e se a gente levar a sério, a rigor, o que seria o cristianismo, na verdade, Paulo teria sido uma traição ao cristianismo. Então tem um Jesus que é um Buda em solo pouco indiano, lá do anticristo, mas me desculpa, Nietzsche não entendeu nada de Jesus nem do cristianismo. Aquilo é uma merda. Eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo saiba que aquilo é muito ruim, porque ele não conheceu o cristianismo latino-americano, não conheceu o cristianismo africano, nem o cristianismo dos primeiros séculos do Oriente Médio, onde muito do que ele fala, daquela fisiopsicologia, não se aplica a nada. A nada. Então ele faz uma caricatura e ele está interessado numa certa desconstrução de um niilismo europeu, porque ele não conhece o niilismo colonial. Sim. Ele conhece o niilismo europeu.
Então, ele está querendo contrapor ali uma alternativa e pensa de maneira a partir de Tolstói, a partir do idiota do Dostoiévski, a psicologia do Redentor. Desculpa, aquilo é muito fraco. Eu li, escrevi sobre isso. Aquilo é muito fraco. Hoje, há muitos séculos já, aquilo não se aplica mais. Eu não sei como ele não se beneficiou de outros estudos do século XIX em diante, onde o que ele estaria dizendo não consegue. Ele leu Ernest Renan e ficou em cima da noção de herói do Ernest Renan, que ele é muito pequeno. Então, eu diria o seguinte: em relação à tensão entre religiosidade e espiritualidade, e eu diria que outras questões também do corpus nietzschiano, a gente tem que pensar com Nietzsche, porém contra Nietzsche. Sim. Sabe? Mit Nietzsche gegen Nietzsche, né, em alemão, né, que é esse com, porém contra. Porque tem muitos limites. E é importante que a gente pense contra. Porque, assim como a pergunta o que pode o corpo é uma pergunta que a gente vai lá para o Spinoza, em Nietzsche, como paradigmas, é o que pode Nietzsche quando a gente coloca um Nietzsche em solo que não é o solo europeu. Eu duvido, Eu fico nu aqui, caminho daqui até o Suriname de costas. que o Nietzsche não sairia totalmente transformado de uma gira de Exu em certas umbandas ou quimbandas ou homolocôs, ou se ele se encontrasse com Exu Bará no candomblé, por exemplo, Ketu Nagô. Aquilo desconstrói profundamente e relativiza o Nietzsche. Então, por um lado, o Nietzsche ele lida com uma certa religiosidade hegemônica, com uma univocidade de sentido. Ou seja, o Nietzsche pega um sentido só para uma religiosidade hegemônica, politicamente hegemônica, que é cristandade, religião cristã. Então ele pega um sentido só. Porque há muitas, dentro dessas hegemonias, muitas contra-hegemonias que ele não leva a sério. Ele não leva a sério Francisco de Assis, Teresa de Ávila. O Lutero dele é um Lutero muito ruim, é um Lutero muito ambíguo e muito mal tematizado. Ele não tematiza Thomas Müntzer, por exemplo, na Reforma Protestante. Ele não analisa a mística renana com seriedade. Então, tem muita coisa fora do que ele diz, dentro do que ele diz, que ele não leva em conta. Então, tem uma univocidade de sentido. Isso em relação a um cara que é um genealogista, um perspectivista, isso é um crime. Ou seja, você tem que pegar as polissemias e pensar as hegemonias nas polissemias. Não, ele pega no que ele quer, ele é polissêmico. No que ele não quer, sabe, ele pensa de maneira unívoca. Então, isso já é um problema. A outra questão é que, se a gente levar a sério, então, que o Nietzsche está pensando afirmativamente, segundo ele, a partir de uma divindade que ele diz que ele é o discípulo de Dionísio. E que Dionísio é um deus, ele fala lá para além de bem e mal. Né? Ele fala que ele é o conhecedor, ele diz no ensaio de autocrítica do Nascimento da Tragédia, ele é o conhecedor, ele é o discípulo desse cara. Então ele está falando, esse aqui é um deus. E está rechaçando o ateísmo europeu do século, da modernidade, ele está pensando lá para além de bem e mal, ele faz uma crítica ao ateísmo. Né? Não, olha, Dionísio é um deus, esse negócio de ateísmo. Porra, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que relativizar isso. Porque então ele operacionalizou signo religioso com uma finalidade desconstrutiva e criadora no projeto da transvaloração de todos os valores, é isso? É. Então a gente que está no sul, a gente tem que fazer o mesmo com ele. Será que, diante de Exu, Dionísio, do Nietzsche, aguenta? Eu diria que não aguenta, não. Porque Exu é um complexo semântico que veio pela escravidão, de maneira violenta, para o território americano, e, de repente, ele ganha uma polissemia inimaginável, inclusive na África. Por exemplo, o Pombagira é Exu. Nas quimbandas, homolocôs e nas umbandas em geral. As pombagiras são buceta de Exu, eu disse isso no meu último livro. Porque elas dizem isso. Eu entrevistei 4 anos elas. Elas são bucetas de Exu e elas se dizem desconstrutoras do falocentrismo de Exu. Mas é um Exu já na perspectiva do lugar de quem é colonizado ou colonizada. Então é uma divindade, ela está revelando a divindade Exu por meio de um corpo mulher que pode assumir formato de homem, porque pode incorporar em você, Rafa. Por exemplo, estou falando da pombagira, que é bem caricata. Ela incorpora em você e traz a presença de uma divindade de matriz africana num solo brasileiro, afirmando uma condição de mulher antipatriarcal
e decolonial. E dizendo, diferentemente do Nietzsche, que pensou de maneira muito equivocada o sofrimento, baseado tão somente numa espécie de devir sem política, como se todo devir, ele, pelo fato de ser devir, ele fosse doloroso. Ah, é? Um devir baseado na cultura do estupro. É o mesmo devir baseado na minha dor de dente, classe média branca? Ou seja, o fato de existir devir traz consigo sofrimento, mas e a qualificação histórica desse sofrimento em condições coloniais, condições de opressão, condições de racismo, condições de feminicídio? Então, isso o Nietzsche não pensa, até porque ele só pensa o niilismo da Europa. Ele não pensa o niilismo colonial, ele nunca atravessou a Europa para pensar o sofrimento como condição de afirmação. Porque se ele atravessasse a Europa e entrasse numa senzala, ele saberia que não basta fazer Dionísio reaparecer para que a afirmatividade reapareça. Porque o Dionísio do Nietzsche ainda pensa um sofrimento sem as condições, as agruras político-ecológicas, econômicas, sociais, éticas da lógica colonial. Não pensa. Por isso que o Exu latino-americano, o Exu da Bahia, do Brasil, Brasil como um todo, mas Rio de Janeiro, das macumbas cariocas, não só dos candomblés, o Exu das macumbas no seu plural, ele é muito mais afirmativo no nosso contexto do que o Dionísio, se a gente ligar no contexto latino-americano. Então, o que eu quero dizer é que é preciso levar em conta que o Nietzsche tem sim uma terminologia de cunho religioso, e ele não tem só de cunho religioso nesse caso, não. Ele tem projetos que são claramente internos de uma lógica escatológica de matriz judaico-cristã. Claramente. Por exemplo, a ideia de redenção. Ah, mas é uma redenção na imanência. Mas é redenção. Várias outras tradições não têm sequer a possibilidade de pensar a redenção. Por exemplo, o Zen budismo não tem nem sequer possibilidade de imaginar algo como redenção. O Nietzsche está pensando Zaratustra em contexto de redenção em muitos capítulos de Assim Falou Zaratustra. Então, além dele estar jogando com um esteio histórico de matriz judaico-cristã e operacionalizando elementos de várias matrizes religiosas, eu falei Dionísio, mas tem outros elementos quando ele vai falar com a Índia, por exemplo, mas muitos também de base judaico-cristã. O que eu acho é que é preciso se apropriar no contexto latino-americano do Nietzsche e jogar contra Nietzsche e perguntar o que seria de Nietzsche se ele incorporasse uma pombagira, se ele virasse o Exu Bará no candomblé, se ele conhecesse tranca-ruas, se ele tivesse dentro de um contexto colonial, de legado colonial, o que seria Nietzsche dentro da senzala? O que seria de Dionísio dentro da senzala? O que é afirmar a vida transfigurando o sofrimento em potência afirmativa, para usar esses jargões, dentro de uma favela, para um complexo do Alemão do Rio de Janeiro? Nietzsche suportaria o samba, o jongo? Nietzsche suportaria o carnaval? O corpo afirmado por Nietzsche é um corpo em transe. Ele suportaria os transes pretos, ameríndios, ele suportaria o animismo latino-americano, ele suportaria os transes em relação a seres não humanos, como acontece nos Yanomamis, no xamanismo. Ele seria capaz dele virar ou incorporar, ou dele entrar em transe com uma águia, com uma onça, mas isso acontece em povos ameríndios, assim como acontece em parte da Sibéria, assim como parte da África Negra. Então isso significa que, se a gente vai levar a sério essa relação entre religiosidade e espiritualidade, está na hora de a gente trazer Nietzsche para outros lugares que Nietzsche não pensou em se localizar e parar de comentar Nietzsche pelo viés tão somente europeu. Querer saber o verdadeiro Nietzsche. Não, eu conheço toda a obra de Nietzsche, eu sou comentador de Nietzsche. Isso é uma bosta. Você vai ser o dono do Nietzsche, da verdade do Nietzsche e tal. Traz o Nietzsche para Portela, para Mangueira, para Sambal, que sai daí, sabe? Operacionaliza Nietzsche sendo um corpo vulnerabilizado por um lugar que ele não conheceu. Leva Nietzsche para uma favela, para jogar futebol, para o Maracanã, entende? Para a final de um campeonato carioca ou para o Brasileirão. O que sai dali? Que corpo pode sair dali? Nietzsche suporta? O que aguenta o corpo Nietzsche? Entende? Não só o corpo em geral. Então, eu acho que a gente tem que levar Nietzsche para pensar matrizes religiosas heterogêneas, não eurocentradas, não gregas, não romanas, não cristãs. Até para que a gente possa ensinar para Nietzsche que existe um Jesus que nasce no Brasil.
entende? Que tem Jesus na América Latina, que o Jesus das teologias da libertação não tem nada a ver com o que ele disse no Anticristo em outros textos. Não tem nada a ver e que talvez ensinasse para ele muita coisa que ele não pensou. Como, por exemplo, achar que Jesus, pelo fato dele não ser ressentido, mas também não ser um ser conflitivo, que ele não é nem o filho do cristianismo paulino, que é isso que ele mostra, mas ele também não é filho do judaísmo dos reis, que é isso que ele diz lá no Anticristo. E além disso, situa ele como um decadente. Como um decadente e como um Buda. Ele não conheceu nada, meu camarada. Os sem terra do Brasil nasceram aliados à teologia da libertação. Ele não conheceu esse Jesus que pega a foice, levanta e grita por liberdade de quem é pobre e fudido. Entendeu? Ele não pensou Jesus do movimento da teologia queer, por exemplo, Marcela Althaus-Reid, a argentina que morreu há poucos anos, que pensava um Jesus dentro de uma sauna gay, com base nos evangelhos. Ele não pensou isso, entende? Então, é uma relação de religiosidade e espiritualidade ainda muito em contexto eurocentrado. É preciso que a gente que está morando aqui nesse lugar traga Nietzsche para cá e dê um banho nele dessas realidades e perceba, é possível surgir outra coisa? Porque se não surgir outra coisa, qual é a fecundidade do pensamento nietzschiano em 2023? Nietzsche, mas nenhuma. A gente vai ficar formando doutores e doutores que são donos do corpus nietzschiano. Isso é uma merda. Eu estou dizendo porque eu fiz parte dessa tradição. Hoje eu quero escrever sobre Nietzsche e Exu. Hoje eu quero que Nietzsche incorpore Pombagira. Hoje eu quero que Nietzsche vá para o Carnaval Carioca, que o Nietzsche vá nos terreiros da Bahia. Entende? Para saber o que sai dali, eu tenho certeza, agora para finalizar, eu tenho certeza que sai um Nietzsche que a pesquisa europeia jamais vai saber qual é. Sim. Agora uma colocação, professor, porque a gente entra nesse debate sobre a universalidade da experiência nihilista que o Nietzsche, em geral, parece ter. E o senhor tocou num ponto, né? Porque quando o senhor fala de nihilismo decolonial e um nihilismo europeu, já demarca que essa manifestação ela é universal até a página 2, porque cada um teria o seu contexto. O Nietzsche parece dizer, né, que, por exemplo, o niilismo se manifesta na Ásia, o niilismo se manifesta seja um fenômeno universal, né, e o niilismo aqui entendido como um fenômeno de desvalorização da existência. Agora, no final das contas, como você enxerga a manifestação desse niilismo do ponto de vista de desvalorização da existência aqui? E lembrando que o Nietzsche, quando olha para as religiões, para certos aspectos das religiões, lembrando dos fragmentos póstumos, o Nietzsche identifica, por exemplo, que nós pensamos noções de, por exemplo, de agentes no mundo, por exemplo, o pensamento anímico pode ser visto como uma noção de um agente que produz certa coisa na natureza, etc., que a gente enxerga esse pensamento também em religiões de matriz africana e xamânica, etc. O Nietzsche identifica isso como um equívoco, já que é o homem que projeta para fora de si o homem que é causador vê causas em tudo, né? Ele projeta para fora de si algo que na verdade é dele, seguindo, de certa forma, as conclusões kantianas, né? Que vai internalizar noções de causa e efeito como sendo... Exato. Então, eu gostaria de saber, porque para mim é realmente muito difícil, a partir do Nietzsche, no universo dele, de textos, o Nietzsche não enxergar isso como um equívoco ou algo a se combater. Eu imagino que se o Nietzsche viesse aqui no século XIX e tomasse um banho de Exu, como você está falando, talvez ele voltasse falando de forma mais pejorativa do que ele falou até do cristianismo, dizendo, olha, aqui ainda há pensamentos muito primitivos ou, de certa forma, alguma coisa nessa direção. No entanto, por outro lado, o senhor acaba pontuando algo que eu acho realmente muito importante, que é de que o Nietzsche precisa ser reconhecido no seu contexto. Sim. Ele tem um aspecto datado, quando ele fala a minha especialidade é Nietzsche e filosofia das ciências. Quando se trata de ciência, o Nietzsche tem um aspecto datado muito claro, né? E parece que isso é muito claro quando a gente vê a ciência do século XX, aqui não tem condição o Nietzsche dizer que a segunda lei da termodinâmica não tem sentido, né? E eu acho que nesse debate de religião, o que o senhor está afirmando, e acho que isso é muito importante e certamente tem o seu lugar, é dizer que há um limite e que a gente, se quiser fazer mais, pelo menos para o contexto brasileiro, precisa soltar a mão do Nietzsche.
em certa medida. Você tá me chamando de senhor toda hora, eu já tô ficando puto com essa porra, hein, cara. Senhor pra cá, pra lá, caralho. É pra manter a padronização. Eu tava um cara educado, um cara um dia assim. Mas vou colocar 2 exemplos do que você Sim. falou, que eu concordo totalmente, inteiramente. Certa vez, dezembro de 2018, eu estava num terreiro de uma mãe de santo, uma grande irmã e amiga, mãe Viviane de Oxum, e era festa de Oxum. E Oxum aparece e chama os e as demais orixás para participarem. E na portinha do lugar da nave central, vamos chamar de nave ali, o local da cerimônia, tinha uma árvore muito conhecida na África Iorubá chamada Iroko, que também é o nome de um orixá. Eu estou aqui olhando pertinho da árvore, tem uma menina que eu peguei no colo pequenininha, negra, iniciada para Iroko. E a Oxum está vindo, chamando os demais orixás para participarem, para virarem, né, para entrarem em transe ali, se manifestarem, e puxa a menina, e a menina vira o Iroko dela. E eu olhei aquela cena e falei assim, eu já contei isso em vários lugares, assim, porque eu fiquei muito atônito, eu já tinha estudado sobre isso, já tinha visto, mas tinha a árvore Iroko, uma menina virada em Iroko, que é uma árvore, uma divindade. E isso não é metáfora, é literal, essa menina, aquele corpo, é corpo, árvore, corpo, divindade. Entende? É literal. Assim como no Yanomami, você tem em outras etnias, nas Américas inteiras, você tem uma ancestralidade que não se reduz ao que a gente chama de seres humanos. Então você tem o rio Uatu, o rio Doce, que é avô dos Krenak. Você tem o sol, que para algumas pessoas Yanomamis é o tio de algumas pessoas. É literal. E as pessoas conversam, escutam e se relacionam com essa ancestralidade, que não se reduz ao que a gente chamou de ser humano. O Nietzsche tem uma grande possibilidade já de se abrir a isso, a práticas anímicas, xamânicas e tal, e a esses tipos de transe, uma vez que, pelo menos na Gaia Ciência, a noção de perspectivismo, ele suspeita que aquilo pode não se reduzir, não só não se reduz ao nosso âmbito, mas ele está dizendo que outros seres, com outros elementos perspectivísticos, teriam outras formas de pensar, desejar e ser. Então, a questão é que o Nietzsche pensa, então, entre aspas, uma condição humana, uma subjetividade, uma corporeidade humana atravessada de elementos heterogêneos, não reduzidos ao que a gente convencionou chamar de campo humano. Então, teria a possibilidade de pensar animismo, os transes xamânicos, Iroko, o sol para os Yanomamos? Claro que teria. Agora, ele é filho do eurocentrismo no qual ele nasceu. Lembrando que eu acho que no ponto central que a gente está aqui, e acho que é o ápice da entrevista, certamente, que é para destrinchar o que é do Nietzsche e o que é a partir de Nietzsche, né? Porque me parece que o Nietzsche é muito debitário daquele legado hegeliano de que, bom, agora chegamos no momento em que a autoconsciência se volta para as cavernas do eu igual a eu. Deus morreu, então tudo é por e para a autoconsciência. Já sabemos disso. Agora, é claro, isso no contexto europeu. A ideia que passa, né, para o Nietzsche e de algumas pessoas que eu vejo realmente argumentar a partir do Nietzsche é de que, assim, olha, também aqui no Brasil chegamos a essa consciência, mas aí entra uma pergunta que é muito peculiar. Realmente essa consciência é superior à nossa? Ou há como falar isso, de que esse... Mas, ou não? claro que... Né? Eu acho que o próprio Nietzsche tem um fragmento pós de 88, que ele diz lá, cada força é uma consciência. Entendeu? Quantos zilhões de forças são formadas do que a gente chama de árvore? Uma árvore. Aquela árvore. Sim. Iroko é uma árvore. Entende? Sim. Eu vi a árvore lá. São infinitas forças ali que estão ali, cara. Todas são consciência, não são, não? No sentido nietzschiano. Todas produzem... Tem vontade de poder? Não tem? Exercem poder. E produzem arranjos. Esses arranjos produzem o quê? Significação e sentido. Cara, me desculpa, mas... Ou seja, o Nietzsche, quando ele quer, ele é contra o antropocentrismo, sabe? Quando ele não quer, ele é eurocêntrico mediante um certo antropocentrismo. Como se aquele fosse o projeto, a transvaloração tivesse uma direção eurocêntrica. Eurocêntrica, de certa maneira, né? Sim. De novo, é a Europa se salvando, ela se salva, e a medida da sua autossalvação é a medida do todo. Se não é diretamente assim, é indiretamente assim. Sim. Agora, vamos pensar uma outra noção. Eterno retorno. Vamos pensar
que é essa outra expressão que tem 1 bilhão de significados possíveis. Mas vamos pensar naquela divisão clássica, no sentido cosmológico, no sentido ético, não é isso que a gente fala? Aí tem lá na ciência, lá, né, o camarada na sua mais solitária solidão, aí ele olha a lua, a teia de aranha, né, o demônio chega ali, e aí, será que você já experimentou um instante extraordinário que você diria pro demônio, você não é um demônio? Pô, você é uma divindade, meu camarada, nunca ouvi nada melhor, como que você deveria estar de bem com você e com a vida para desejar, né, Sim. que as coisas retornem infinitas vezes do mesmo modo, não havendo mais futuro, mas um encadeamento de passado e presente, tal, pá. Beleza. Agora, isso é bonito a beça, cara. Isso é bonito pra beça, pra uma pessoa que não viveu continuamente sendo estuprada. Eu tive uma aluna, ela era estuprada durante 9 anos pelo padrasto. E somente com 18 anos ela conseguiu sair de casa, a avó retirou-la de lá. O padrasto estava sendo procurado pela polícia e a mãe não podia ficar a 500 metros dela. Eu quero que alguém chegue para essa menina e fale assim, olha, agora, filho, você vai ter que desejar. Sua vida não tem mais futuro, entendeu? Desejar na mesma sequência e ordem tudo que você viveu. Essa média de 2 estupros por semana. Infinitas vezes. Porra, Nietzsche, vai se fuder, Nietzsche. Em contextos de masculinidade tóxica, de violência patriarcal, de cultura do estupro, eterno retorno do mesmo, é eterno retorno da violência. Sim, em parte. Entende? Sim. E de certo sentido, é isso que eu estou dizendo, porque não é assim que a gente pensa. Ah, eu devo querer. Não, tudo bem, é o eterno retorno da diferença. Diferença, qualitativamente, é uma mesmice do cacete na vida dessa mulher, cara. De muitas mulheres, de muitas pessoas pretas, de muitas pessoas trans, de muitas pessoas empobrecidas. Ou seja, o Nietzsche, ele conseguiu uma coisa que é uma proeza. Pensar que a vida ela pode ter ausências, mas não significa que ela é faltosa porque ela tem ausências. No sentido criador da vontade de poder, ou a vontade de poder ascendente, como ele chama no Crepúsculo dos Ídolos, beleza, você pode ter ausências, mas não significa que tenha falta. Mas, meu camarada, essa mulher, ela foi estuprada, tinha uma p*** entrando nela, sem ela querer, e ela silenciosamente aguentando aquela violência durante 9 anos da vida dela. Essa existência tem uma falta, e é uma falta que tem que ser apropriada. Ou seja, o Nietzsche, muitas aspas no que eu vou dizer, mas de certa maneira é isso. Ele tá desontologizando a falta, então não tem uma ontologia da falta. O ser não é faltoso, mas também não tem o ser. Então pode existir faltas de cunho político, ético, ecológico, econômico, que têm que ser negadas, superadas. Ou seja, não é o eterno retorno, que é um pensamento central, não é o amor fati, amor ao que há. O que há nessa mulher não pode ser amado, porque não há possibilidade de beleza nesse amor. Porque senão ela consente exatamente com uma lógica que não permite a vida ser viva. Mas ela não poderia amar, inclusive, o processo como um todo? A superação, então, a conscientização? O que eu acho, então a gente tem que criar uma outra parada. Tem o amor ao retorno do não mesmo. O amor do retorno ao não igual. O amor de retornar o que não será mais possível aguentar. Mas essa superação presume que certos acontecimentos, numa cadeia causal de acontecimentos, aquele trauma deveria, por exemplo, supondo que essa pessoa supere isso e se torne, por exemplo, uma grande ativista, problematize isso e ajude outras pessoas, aquele trauma talvez tenha sido nessa cadeia causal de acontecimentos um fator necessário para isso. Talvez o Nietzsche olharia e diria o seguinte, olha, aquilo que não provoca minha morte me torna mais forte, né? Que é uma mas frase... é porque ele nunca foi enrabado, né? Exato, é isso. Exato. Mas certamente o Nietzsche sofreu muitos traumas. Teve problemas de doenças, né? Mas nunca foram traumas coloniais. Sim. É isso que eu quero dizer. Certo. Então a questão é a seguinte, me parece que a posição de eterno retorno que tu trazes é uma que inclusive eu tratei na minha dissertação, opondo o Nietzsche a essa visão, que é a visão do Louis Auguste Blanqui,
que é aquela visão de que era um revolucionário socialista, né, que na prisão Sim. idealizou que o eterno retorno geraria infinitas terras e que em algumas delas nós perderíamos, nós ganharíamos, nós teríamos essa luta agonística sempre aconteceria, né, mas não seria o mesmo sempre. O mesmo poderia até voltar, mas depois de incontáveis eras. Pro Nietzsche não. Pro Nietzsche é rigorosamente o mesmo acontecimento volta. E que isso faz parte, ou é tido como um antídoto para separar os fortes dos fracos. Entende? Né? Essa seletividade aí, nietzschiana, que eu não aguento. Que tu acha que favorece o modo europeu de vida. Totalmente, Entendi. cara. Ou seja, quando fala assim, compaixão, eu fiz um livro sobre compaixão e revolta, que eu discuto com Nietzsche. É uma brincadeira que o Nietzsche fala de compaixão. Primeiro que ele não entende a compaixão, por exemplo, nas tradições budistas, Karuna. Sim, não. Que não tem nada a ver com aquilo. Ele não entende nem a comparação a compaixão dos evangelhos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, aparece lá o problema da compaixão, que não tem nada a ver com o que ele diz. Nada a ver. E tô falando que ele também tem muitas compaixões, mas a caricatura da compaixão dele é como uma experiência de despotencialização em quem a sente e de legitimação de uma vida que ela não deve ser perpetuada, porque o sofrimento tá mostrando que ela deve ser diferente do que é. Porra, você tá lá no Anticristo, por exemplo. Porra, Nietzsche, maravilhoso. Eu saio na rua, tem uma população em situação de rua. Como é que eu chego pra essa pessoa e falo assim, você tá na merda, não tá? Você tá na merda. Vou no Complexo Alemão, Capão Redondo, você tá na merda, não tá? Isso é o sinal de que a vida, ela tá dizendo, não pode mais ser como é. Então, vocês têm que cair, tá na hora de decair. Que é isso que tá lá, no Anticristo. Peraí, cara. Peraí. Falta, me desculpa, mas falta materialidade histórica pra isso. Ou seja, eu acho que Nietzsche, muitas vezes, falta materialidade histórica quando a gente coloca ele num contexto que não é europeu. No contexto europeu, tudo parece que materialmente funciona. Em contexto não europeu, não funciona. Então, me desculpa a galera que estuda Nietzsche, mas eu quero ver a falar assim, não, benevolência é maior do que a compaixão, tá na humano demasiado humano. Meu camarada, depois, por exemplo, de textos da Butler, depois, cara, das mães enlutadas por filhos e filhas que morrem pretos e pretas de bala perdida, onde aquela tristeza é condição da revolta de dizer não, dizer eu não quero que eternamente retorne essa merda, eu não quero, eu sofro e de um sofrimento que eu não posso trazer beleza, eu só posso trazer recusa, ou seja, não conseguir mais estetizar sofrimentos. Eu acho que nesses casos, que são casos hegemônicos na nossa condição, esses casos, o Nietzsche tem que ser repensado. E muitas das coisas dele têm que ser ou abandonadas, ou ressignificadas radicalmente, ou materialmente transformadas. Isso quer dizer, cara, que me desculpa, mas eu tenho que sofrer com a tristeza de quem sofre as agruras políticas, ecológicas, como os Yanomamis agora. A gente está gravando num período de extermínio Yanomami do governo Bolsonaro. Se eu não chorar com essas mortes, se eu não me compadecer... Ah, mas Alexandre, aí já não é bem compaixão. Não, meu camarada. A palavra compaixão, ela abarca um arco... Ela tem um arco semântico desse tamanho. Me desculpa se o Nietzsche ele foi reducionista, mas se eu não me compadecer, se eu dormir como se nada tivesse acontecendo, num contexto de 523 anos de chacina dessas pessoas que agora aparecem totalmente destruídas por uma política, por uma necropolítica brasileira, se eu não conseguir, como é que eu digo não? Como é que eu digo outro futuro tem que ser possível? Como é que eu crio o futuro se eu não entender que isso é uma falta? Falta vida nessas mortes. Falta vitalidade. Então, nesse sentido, uma mera aplicação do Nietzsche, ela é legitimadora do estupro, como eu disse dessa menina. Se o Nietzsche falasse para essa menina, se você não sentisse essa dor, você não teria como afirmar, Nietzsche, então quer dizer que eu tô legitimando a cultura do estupro porque ela é uma condição de afirmação dessa. Mas se ela sucumbisse... Condição de superação. De superação. De Überwindung, não é isso? Não, mas se ela não sobrevivesse porque morreu e se fudeu, mas aí é a seletividade da vida que traz seus sofrimentos. Da luta, das forças. Das forças, do combate, de um tipo afirmativo, do além do humano. Nietzsche vai se f***. Você vai se f***. Porque não é assim. É isso que eu acho que falta pra galera levar o Nietzsche pra senzala. Pra saber que não é assim.
que essas afirmatividades elas não se dão assim. E que essa filosofia de um júbilo sem esteio material, essa concretude de certos lugares que ele não visitou, a gente vai fazer do Nietzsche o legitimador de um monte de lixo da história. Tu achas que, por essa razão, por esse pensamento, mesmo no contexto europeu, o Nietzsche, isso é um tema muito polêmico, dos muitos que a gente está tratando aqui, o Nietzsche serviu para legitimar, por conta dessas falhas, o que aconteceu e por isso foi apropriado pelo regime nazista? Se Tu ele, achas? se ele não favoreceu, porque na questão do Porque o antissemitismo, Expósito ele diz fala que isso. o Nietzsche tem um aspecto totalitário no interior do pensamento dele. Também positivo, mas também eu totalitário. diria que tem um certo elitismo. Um elitismo fisiopsicológico no Nietzsche. Eu acho que isso tem. Tem uma certa estetização em alguns aspectos, eu diria que isso tem. Não acho que ele se case com o liberalismo, não acho que ele se case com o capitalismo dilacerador, também não acho que ele se case com o comunismo, por exemplo, do pensamento do Marx. Acho que ele não se casa, ele tem muito a oferecer porque não se casa com nenhum deles. Agora, que é possível certas apropriações, apesar de que ele não era um antissemita, tudo isso que a gente sabe, isso eu acho que é possível. É possível. Mesmo destruindo grande parte do complexo que ele pensou, acho que é possível. Não estou dizendo que seja necessário. Agora, vamos ver por um viés como é que isso é interessante. Nós somos tão eurocentrados e eurocentradas que a gente não percebe quanta merda que Nietzsche disse sobre a mulher. E a gente está sempre querendo legitimar. Não, mas não é bem isso. Meu camarada, se o Nietzsche conhecesse uma pombagira, ele tomaria 2 tapas na cara e acordaria rapidinho. Entendeu? Se ele conhecesse os movimentos feministas negros no Brasil, nos Estados Unidos, tomaria uma surra, nunca mais falaria merda. Se ele lesse Bell Hooks, se ele, se encontrasse com Angela Davis, sabe essa galera? Se ele conhecesse Conceição Evaristo, acho que a brincadeira rola. Mas a gente tá sempre querendo legitimar, a gente continua devoto. Né? O Nietzsche fala, por que continuamos devotos? A gente continua devoto. Não, porque a mulher... Aí o Nietzsche diz, no prefácio de Para Além do Mal, que a verdade é uma mulher. Vai se fuder, Nietzsche. Me desculpa, aquilo é a bosta do que ele disse. O que ele falou, a maior parte das vezes, no Zaratustra, das mulheres, aquilo é um lixo. Se vai encontrar com uma mulher, prepara um chicote, aquilo é um lixo. Por que ninguém... Porque só recentemente é que certos gritos estão falando contra isso. Sim, sim. E mesmo assim, nós temos livros muito bem escritos Sim. que, no fundo, quer dizer, não, mas vamos entender o que ele realmente pensava. Meu camarada, se a gente está falando de vontade de poder, de relação de apropriação criadora, a gente está falando, igual a Nietzsche, que a existência é um estômago que tem que excretar, a gente tem que cagar Nietzsche. A gente não tem que meramente comer Nietzsche, a gente tem que saber o que a gente vai cagar do Nietzsche. A gente tem que cagar o Nietzsche em diversas maneiras, a gente tem que produzir cocô pra caralho. Porque o Nietzsche não pode ser assimilado para legitimar esses absurdos materiais da história. O que eu acho interessante é que já nas primeiras 2 décadas do século XX, algumas feministas falaram e ninguém ouvia. Depois, quando Nietzsche começa a aparecer como autor da filosofia, só no final da segunda metade do século passado, que um lugar aqui, outro ali, começou a ouvir as demandas feministas em relação aos textos nietzschianos. Cara, mas isso ainda não é um escândalo. Como é que a gente não se escandaliza? A gente está no Brasil. A gente está num Brasil que mais mata a comunidade LGBTQIA+, do planeta Terra. É um país onde o índice de feminicídio é altíssimo. Como é que a galera do Brasil que estuda isso não chega e diz, não, cara, isso aqui não dá mais. Porque a gente está sempre flertando com os supostos eurocêntricos desse pensador. Sempre. E o nazismo se apropriou. Ah, mas isso é equivocado? É. Mas a gente se apropria sem que tematize esses absurdos. Sem que a gente tematize os elementos racistas do pensamento dele. Ah, não é racismo direto, é indireto? É racismo. Tem eugenia? Tem eugenia? Tem racismo, meu camarada. E não é só isso, não. Tem um niilismo extremamente estrito, como você disse antes. Tem um niilismo, cara, que é colonial, que não é mais a vida despotencializada, que se afirma normativamente em valores metafísicos, ou o querer o nada, a nada querer, ou o nada querer. Sabe essas variações que o Nietzsche tem do niilismo? São várias, por sinal, e são ricas. Mas, meu camarada, em contexto colonial, vidas são estupráveis, sabe? Vidas infantis são chacináveis. População em situação de rua preta cada vez cresce mais. Empobrecimento se torna norma. Cara,
isso, cara, se isso não é niilismo, se isso não é nadificação, se isso não é esvaziamento de vitalidade, então niilismo é o quê? Mas é engraçado que a gente começa a falar de niilismo da nossa situação por meio das figuras do niilismo do Nietzsche em contexto europeu. Não, meu camarada, me Wagner, desculpa. Schopenhauer. Wagner, Schopenhauer. Maravilhoso Schopenhauer, cara. Me desculpa, mas niilismo schopenhaueriano, meu camarada. Se fosse esse o nosso problema, estava resolvido. Fantástico. Bastava botar um sambinha aí, já que a arte tem um lugar de separação, né, de superação. Porra, bota um sambinha aí que estava resolvido. Meu camarada, nossos problemas são de cunho estrutural. Entende? Então eu acho que está faltando a gente ler Nietzsche com a revolta de quem mora na América Latina. Tá, a gente, não, mas revolta tem a ver com ressentimento, um recusa do outro. Não, revolta não é ressentimento. Me desculpa, falta no Nietzsche revolta. Tudo que há de negação a gente já assimila na chave do ressentimento. Não, mas é negação. Não, mas é porque não começa com afirmação. Ah, é? Você está sendo estuprada 2 vezes por semana. Então quer dizer que você dizer não. Não, começou com um não, logo é ressentimento. Não, isso é uma leitura realmente muito tosca. Muito tosca. Não é isso. Acho que nem o Nietzsche incorpora isso. Mas qualquer figura de negação nossa, a gente tende a entender como... ressentimento. Mas não, até porque a negação, o Nietzsche trabalha muito com essa ideia de que existe a resistência, e que resistência por si não quer dizer necessariamente ressentimento. Ressentimento é de uma qualidade de internalização dos impulsos, de má consciência, Concordo. e etc. Entretanto, lá na Generosidade da Moral, né, primeira dissertação, ele está preocupado, né, que os senhores, os nobres, eles começam com um sim a si. Beleza? Cara, vamos usar essa menina que eu usei. Essa menina que eu usei como exemplo aqui. Essa mulher, o Diabé mais velha. Essa mulher, o si dela, ele está totalmente condicionado pela p*** de um estuprador. Para ela poder dizer um sim criador a si, ela tem que dizer um não a uma p*** estupradora, entende? Então significa que, nesse caso, ela começa com um não, como condição de vários sims. E o que eu quero dizer, então, é que antes dela ser águia, no sentido lá do patos da distância, Sim, ela tem que ser cobra. Ela tem que engolir quem a engole. Entende? Então, o que eu quero dizer é que, em certos contextos, essa afirmatividade ela tem que passar por uma negatividade de vidas que são, no a priori histórico colonial, negadas. Entende? Por isso que quando eu vejo assim, os movimentos pretos, que começam com muitos nãos, e a galera, e nós, branquinhas, falando assim, mas aí, meu camarada, eu não tô naquele lugar. Mas se ela começar com não, qual é o sim que começa? Como é que se dá esse sim? Esse sim é o quê? Se dá magicamente? Como se dá esse sim? Então, o que eu tô querendo dizer é que é preciso pensar o Nietzsche abaixo dos trópicos, sabe? sim. Acho que existe um quê de sublimação no Nietzsche, né, de afirmação, de conscientização, de uma certa espiritualização quase que... Eu não queria usar hegeliana, mas é tipo uma conscientização assim muito que te permite uma sublimação e dizer um sim perante uma existência totalmente adversa, mas num contexto europeu. Eu consigo ver muito claro, sem pensar num contexto europeu. Você tá com problema de pagar conta? Não, não tô com problema de pagar conta, entende? Eu tenho acesso à Universidade da Basileia, entendeu? Eu estudei no ginásio e sei ler latim e grego sem precisar de dicionário, entendeu, cara? Sim. Eu tô falando daí, cara. Eu não tô falando de quem estuda no CIEP, uma escola pública aqui, né, que o Darcy com o Brizola inventaram, que hoje você chega lá nem água tem. Entende? Eu não tô falando disso. Mas as pessoas... Mas não tem a ver com complexo de forças? As forças não são de ordem histórico-material? E o CIEP no Brasil, hein? Ou seja, essa materialização dessas forças. Eu acho que se a gente levar a sério o gesto historicizante do Nietzsche, como um todo, mas sobretudo no Nietzsche maduro, cara, a gente vai pensar com Nietzsche contra Nietzsche. Sim, claro, porque se tu levas adiante ou as últimas consequências dessa universalização do Nietzsche, mas não, a experiência, o projeto de transvaloração, por exemplo, todos devem apontar para a mesma direção e etc. E aqueles que não conseguiram, você acaba tendo que dizer o seguinte, algumas formas de vida vão ter que ficar pelo caminho.
Eu sei que a gente está terminando, eu vou Né? te contar uma Sim. história Yorubá, tá? Sim. Sobre isso que você acabou de falar. Isso é de uma seletividade eugênica ridícula. Ah, não, mas não é tipológica. A gente adora. É uma punheta sem pau, me desculpa a expressão. É uma punhetinha sem pau, porque, porra. Não, mas é tipológica. Me desculpa. Nesse caso não muda porra nenhuma. Há uma história, é um Itã. O Itã é uma lenda, um conto, um mito iorubá, que tem alguns candomblés no Brasil que eu acho extremamente interessante para falar do surgimento da galinha d'Angola, que é um animal muito importante nas tradições de terreiro. Essa história diz o seguinte: Oxalá foi responsável pela criação dos seres humanos, ele está contemplando um povoado extremamente feliz. Só que Iku é a divindade da morte, é o Thanatos, entre aspas. Iku chega lá e fala para ele assim: o que você está vendo? Ele falou assim: olha, eu tô vendo as pessoas felizes, eu criei essas pessoas. Você criou, cara, que maravilha. Só que elas estão felizes porque não me conhecem. Ah, é? Então pode ir lá. Chega lá, a morte quase todas as crianças. E a galera chora. 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 Começa a se fortalecer, se solidarizando. E cuida das poucas crianças que sobraram. O Xalá chega para Ipu e fala assim: ah lá, estão felizes de novo. Então, peraí. Tradição da África Negra, baseada na senioridade, né? O poder de quem é mais velho. Vai lá e mata quase todos os velhos. Choro, choro, choro. Solidariedade, força, coletividade. Oxalá chega e fala: ah lá. Você fala: peraí, vai lá e mata quase todas as mulheres. Aí, cara, uma das lideranças vai consultar Orumilá, divindade da sabedoria, que vai consultar Ifá, né, o jogo lá onde a sabedoria aparece. Orumilá chega e fala assim: vai pegar as galinhas pretas e pintar de giz branco, com bolinhas, e vai botar na entrada do povoado. Só isso. Eles vão lá e fazem. Beleza? Vai lá e fazem. E aí, quando a morte chega, se assusta que alguma coisa mudou. E volta para Oxalá, para o Orum, né, a dimensão da ancestralidade das divindades. Aí, os candomblés interpretam isso de várias maneiras. Uma das mais belas interpretações diz o seguinte: a morte nunca morre, mas ela enfraquece quando a nossa fraqueza e a nossa dor são superadas pela solidariedade. Ubuntu. Eu sou quando nós somos. Eu sou quando nós somos. Eu gosto da vontade de poder pra caceta. Ela tem várias possibilidades da gente pensar. A noção de integração, de superação, de inventividade, de criação, de pluralidade. Mas há vontades de poder que só se afirmam na solidariedade da impotência, cara. Essa experiência ética, ela começa com a afirmatividade da impotência. E a impotência não é despotencializadora. A África tem muito a ensinar pra gente. Assim como essas tradições cristãs não estudadas por Nietzsche, como o franciscanismo, por exemplo. Assim como o lamaísmo, o budismo tibetano também. A Karuna, essa compaixão ativa pelos seres sencientes da Terra. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que parar de ficar com um lugar de fala histórico de Nietzsche, com a materialidade desse lugar, e trazer Nietzsche para outros cantos, para que a gente possa repensá-lo de tal maneira que Nietzsche seja vivo, mas que ele não precise matar os contextos de onde nós falamos. Sim. Então, é preciso um Nietzsche da África Negra, é preciso um Nietzsche em contexto colonial, é preciso de um Nietzsche em terreiro, é preciso de Nietzsche dialogando com as místicas cristãs, é preciso de um Nietzsche pensando em contexto lamaísta, tibetano, zen budista, sabe? Eu acho que essa é a potência do Nietzsche. Se o Nietzsche não aguentar, o problema é do Nietzsche. Nosso compromisso é com o viver. Sim. O Nietzsche é um dos lugares para pensarmos as possibilidades do viver. O que eu acho que a gente ficou com o Nietzsche e não se preocupou muito com viver. E isso é uma tarefa da espiritualidade. A gente não pode
divinizar autores e autoras, nem conceitos. A gente deve pensar as possibilidades onde a vida pode ser celebrada, ainda que essa celebração seja repleto das lágrimas desse mito iorubá que diz que a potência nasceu da solidariedade e a solidariedade da própria impotência. Então, é assim que eu vejo Nietzsche. Perfeito. Eu sempre digo, meus amigos sabem, eu sempre digo que o Nietzsche aposta num projeto de transvaloração que para mim é utópico. É utópico. É utópico também pelas razões que você falou, da pluralidade dos contextos históricos, etc. Ou seja, esse apontamento, né, essa construção de um além do homem nos termos que são apresentados, é algo certamente utópico. E é por isso que eu digo que se eu tivesse que apostar no jogo de pôquer entre um desfecho pintado por um Nelson Rodrigues, por um Dostoiévski e por um Nietzsche, eu sempre apostaria com o Nelson e com o Dostoiévski, porque os problemas humanos na prática, as reincidências, as fraquezas, as alegrias, etc., né, parecem muito mais palpáveis nesses dois autores do que propriamente num projeto de transvaloração pintado pelo Nietzsche. Não que com isso, para as pessoas do canal, né, não ficarem entristecidas, o Nietzsche não tem o seu valor, acho que tem, muito importante para pensar, para abrir portas, foi importante para vários autores do século XX, inclusive para este aqui, que certamente utiliza muito Nietzsche. Eu queria muito agradecer, professor Senhor, e antes que o senhor desse uma palavra sobre os seus trabalhos, sobre as suas recentes pesquisas, para que quem nos assiste agora possa acompanhar seu trabalho. Pô, cara, eu que agradeço, cara. Você estava Portugal, veio pro Brasil no meio do carnaval, né? Pois é. Inicinho, hoje é o início do carnaval. Hoje é o início. Veio isso com a mesmo. Laizinha, que é brilhante estudiosa de Nietzsche, vai fazer um doutorado agora mais brilhante ainda. Fez um mestrado lindo sobre espiritualidade em Também. Nietzsche, muito bom. E a sua companhia é muito, muito, muito gostosa. É muito bom estar com você, apesar de ver você de calça, eu tô com... Pois é, né? Porra, cara, eu Porque tô eu com nasci uma em Belém do pena. Pará, eu consigo suportar o calor. Mas olha, eu ando me apropriando de Nietzsche para pensar muitas questões, né? Minha área de pesquisa hoje em dia tem pesquisado muitas espiritualidades de matrizes afro-brasileiras. Então, eu lancei um livro sobre Pombagira, que eu disse aqui no nosso encontro hoje. Estou para lançar, tem mais 2 textos de Pombagiras ainda para vir, e outros sobre caboclo, pretas velhas e tal, que me interessam. Vai sair agora um livro sobre morte, saudade e ancestralidade, para uma coleção sobre mortalidade, e onde entra Nietzsche em certos momentos, e onde eu dialogo com a possibilidade da saudade brasileira, não só portuguesa, que é muito baseada na dor da falta, mas numa ausência, ela produzir presenças afirmativas, então uma ancestralidade específica. E tenho tentado pensar uma relação entre genealogia, fenomenologia e decolonialidade, onde o Nietzsche tem entrado bastante como interlocutor, ou seja, certas leituras decoloniais de Nietzsche, Heidegger, de certas tradições fenomenológicas, trazendo para os terreiros, trazendo para o samba, trazendo para a relação de Casa Grande, Senzala, trazendo para o futebol, trazendo aqui para esse bate-papo Perfeito. nosso, não é isso? É isso que está me interessado, né? Espero que o pessoal tenha contribuído um pouquinho aí pro pessoal. E Quando você vier de novo aqui, cara, a gente não vai almoçar fora, não. Eu vou fazer um almoço aqui Perfeito. pra você comer comida carioca. Tá certo. Cheio de Tô falando. gordura. É assim que que eu o gosto. bom no Rio de Janeiro é que tem umas comidas cheias de gordura. Que você fala, caralho, é isso que importa, entendeu? Aí você vai ver um É Nietzsche isso que cheio eu de quero, o gordura. eterno retorno. Aí eu afirmo o eterno retorno. Do mesmo, tem que ser do mesmo. Alexandre, muito obrigado, foi ótimo. Taíde. E com certeza ative as notificações, o sininho para as notificações, que tem outras entrevistas vindo esse ano sobre Dostoiévski, sobre Heidegger e agora Nietzsche e espiritualidade. Abraço.